Você é um conquistador do mundo vindouro ou você é um colonizador do mundo vindouro? O que você é? Qual é o seu objetivo? Porque na nossa fé, na fé israelita, nós já estamos pensando no mundo depois da morte, no mundo vindouro. Só que nós não acreditamos nessa questão de inferno, de salvação. Não assim, não nesse sentido, porque a Escritura não mostra isso. Então ela traz exemplos que ficam ocultos para a gente saber para onde é que nós vamos. Nós vamos para onde? E para onde nós vamos, você vai ser um conquistador ou um colonizador? Na sua vida, você é um conquistador ou você é um colonizador? Existe diferença de um que é conquistador e de um que é colonizador. Aí você vai descobrir qual dos dois você é hoje. Apesar da Paraxá estar contando uma história, a história de Avra, depois da guerra com os reis e da libertação de Lot, mas de uma forma oculta, a Torá acaba nos ensinando outras coisas. E é isso que a gente vai dar uma mergulhada hoje. Baruch Hashem? Então, desde já, eu peço ao nosso Criador que abençoe cada um de vocês, que vocês consigam se conhecer um pouco mais hoje e aquilo que for bom que vocês melhorem e aquilo que for ruim vocês consertem. Baruch Hashem? Amém? Então, em certas circunstâncias da sua vida, algumas coisas elas têm que ser novas, para ser boa. E essas coisas boas, elas não ficarão velhas. Você só vai utilizá-las enquanto elas estiverem novas. A hora que elas começarem a estragar, o que você tem que fazer com essas coisas na sua vida? Elas têm que serem destruídas, tem que acabar. Outras coisas, elas serão boas quando estiverem envelhecidas. O que isso significa? Que com algumas bênçãos, algumas coisas em nossas vidas, nós temos que saber esperar o momento certo. Se eu quero um vinho bom, um vinho bem curtido, qual é o ato que eu tenho que praticar com esse vinho? É ter pressa ou ter paciência dele envelhecer? Então tem muita coisa na nossa vida que é a mesma coisa. Tem coisa que você não pode ter pressa. Você tem que curtir o tempo, você tem que saber que aquilo existe ali. O vinho existe, está ali, mas não está na hora de você aproveitá-lo, degustá-lo. E muitas coisas na vida é assim, só que como que muitas pessoas fazem? Aquilo que tem que envelhecer, maturar, desenvolver, evoluir, você fica com pressa de consumir rápido. E sem perceber, espiritualmente, o que nós fazemos? Imagina um pão. Você está com muita fome, com muita pressa, você é ansioso. Aí você pega o trigo, peneira o trigo para ver se não tem nenhum inseto, é assim que nós fazemos os nossos pães. Você peneira para ver se não tem algum inseto, alguma larva. E de vez em quando a gente acha algum aí. Aí você vai lá, quebra os ovos e tal, vai fazendo as misturas do pão. Né, Sérgio? Só não pode esquecer o pão, né, Sérgio? E aí você está com tanta pressa que antes do pão ir para o forno, você já está comendo o trigo, o ovo, o sal, o açúcar, o leite, a água, sei lá. Como é que vai ser a sua degustação? Você começa a mexer, tá ali o trigo, o ovo, aí você pega um pouquinho de trigo com a colher e coloca na boca. Pega um pouquinho do ovo ali que está meio, coloca na boca. Coloca um pouquinho de sal na boca. Isso é pão? Até as coisas que nós temos pressa, que o pão bom é o pão fresco. Você acabou de assar, você vai consumir ali. E quantas coisas na nossa vida, mesmo com pressa, ainda assim você tem que esperar um pouquinho, para ele ficar no ponto. E o pão, depois que está assado, você não vai comer ele quente, né? Você vai esperar pelo menos um pouco. Isso significa, resumindo tudo, tenha mais paciência na sua vida. Seja mais equilibrado. Tem coisas que você vai ter que esperar muito tempo, vai ter que envelhecer, vai ter que curtir, vai ter que maturar para você aproveitar ao máximo. E tem coisa que vai ser rápido, mas mesmo as coisas rápidas têm os processos, os procedimentos.
O que a Torá está tentando nos trazer com isso? Tenha paciência, seja manso, não seja ansioso, não seja ansiosa. Para que pressa? Seja dono do seu presente, não perca o seu presente. Porque quem é escravo do futuro, quem fica querendo coisas lá na frente, você só vai ser feliz, você só vai viver, você só vai ter alegria, felicidade só lá na frente, você simplesmente está desperdiçando o seu futuro. E quando o seu futuro virar presente, você também vai perdê-lo, porque você já está tão prático nisso, que o seu presente você não consegue ver mais, você só vê futuro. Ah, no futuro eu vou ter tal carro, no futuro eu vou ter tal casa, vou ter tal emprego, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E você não aproveita o seu presente. Curta o seu presente do jeito que você está. Curta o que você está vivendo agora. Não está como você gostaria, mas quando você tiver coisas melhores, você vai poder comparar como você estava antes e como você vai estar naquele tempo. Curta até isso. Porque se você não fizer assim, lá na frente, quando você alcançar as suas metas, você simplesmente não vai conseguir curtir aquilo e você não vai ser feliz. Então nós temos que aprender a ser felizes com o que nós temos hoje, agora, do jeito que está. Baruch Hashem? Então, novamente, o pão novo é mais saboroso. O vinho envelhecido é mais agradável. Agora vocês entenderam a frase? O que significa isso? Muda isso em você. Se você conseguir mudar isso em você, você não vai ter depressão, ansiedade. Aí você vai evitar doenças, você vai evitar decisões erradas. A pessoa, quando ela fica triste, ela fica nervosa, ela costuma tomar decisões erradas. Como que você quer acertar lá na frente se você está errando aqui? Se você começar errado, quais são as chances de tudo dar certo? Mínimas. Mas se você começar certo, a sua chance de conseguir êxito é muito maior. Baruch Hashem? Amém. Então vamos. Depois que Abraão venceu os reis, nós chegamos nessa parte aqui. Aqui ele já tinha separado as Maserot, os dízimos de Malquisedeque, de Melquisedeque. E agora a Torá chega a uma nova fase. Essa paraxá de hoje, a gente sempre vai estudar as coisas em dois lados, em dois pontos diferentes. Dois tipos de personalidade. Você é conquistador ou você é colonizador? E como que eu sei que eu sou conquistador ou eu sou colonizador? Você se conquista ou você se coloniza? Os seus sentimentos mandam em você ou você manda nos seus sentimentos? As situações, elas escolhem o que você sente, ou independente da situação, é você quem escolhe. Bereshit 15, Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas, a palavra de Yahvé veio a Avram em uma visão, falando: não temas o oposto a mim. Avram, eu sou a tua proteção e tua grande recompensa. E Avram disse: soberano Yah, o que tu has de me dar, vendo que eu seguirei sem filhos? Será, pois, o herdeiro da minha casa Eliezer de Damasheque? Olhe para mim, tu não me deste nenhuma zerá, nenhuma semente. E veja, um nascido em minha casa há de ser meu herdeiro. E a palavra de Yahvé veio a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que será de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olhe agora para as estrelas e conte, olhe agora para os céus e conte as estrelas, se tu fores capaz de enumerá-las. E ele disse-lhes: assim será a tua semente, a tua zerá. Então Abraham aqui, ele está preocupado com os frutos dele. E Abraham tem 3 tipos de frutos. 3 tipos de frutos. E como que nós sabemos que Abraham tinha 3 tipos de frutos? E de onde nós tiramos essa ideia? O primeiro fruto de Abraham é Eliezer, que não era filho de sangue, era uma pessoa de outra nação que ele teve que comprar para poder tirar ele de uma escravidão.
E depois ele teve Ismael, filho da escrava Agar. Além desses 2 filhos, ele teve outros filhos, que ele tinha várias esposas, várias concubinas. Porém, existia um tipo de fruto que ele queria muito que saísse dele, que seria um filho com Sarai. Filhos adotivos, ele queria, ele até tinha. Filhos das escravas, das concubinas, ele queria, ele até tinha. Mas o grande sonho de Abraham era ter um filho com Sarai. Esse era o diferencial. Agora, o que esse filho ele representa para Abraham? E o que isso pode nos ensinar hoje? O que são esses 3 frutos? Um filho adotado, um filho só da carne e um filho do Espírito. Da Ruach. Um filho com um potencial muito mais profundo. E nós somos assim, nos frutos que nós produzimos, nos frutos da Ruach, frutos do Espírito. Existem frutos que você vai produzir que ele virá externamente. Você vai ter que adotar aquilo. Existe fruto que vai sair da sua carne. Mas existem frutos que são do Espírito. E a união de Abraham com Sarai era o que ele entendia que sairia o melhor fruto. E o que Sarai representa na vida de Abraham para que a união dos 2 poderia trazer esse fruto? Ela representa a completude da alma de Abraham. Abraham, o homem completo. Uma só carne e um só espírito. A completude. E todo homem e toda mulher, eles devem desejar isso. Agora, por que Abraham, ele via em Sarai, sua esposa, esse diferencial? É porque o espírito, a alma de Sarai era grande, igual a alma dele. O espírito de Agar era um pouco menor, mas os filhos das concubinas não eram tão elevados. E Abraham tinha um desejo de lançar filhos ao mundo de grande elevação, com a alma bem elevada. E ele não conseguiria isso com as escravas, com as concubinas, nem com Agar. Mas ele conseguiria chegar nessa meta de ter filhos assim com Sarai. Com a completude de alma. E assim os homens, quando vão ter filhos, eles têm que pensar nisso. Poxa, com essa mulher, que tipo de filho que eu vou ter? Que tipo de filho essa mulher pode me gerar? É só você ver o currículo dela. Aí alguém fala assim, mas tem mulher que teve uma vida promíscua, uma vida ruim, uma vida errada. Essa mulher poderá produzir filhos assim? Claro que sim, se ela fizer uma techuvá, lógico. Se a techuvá dela for bem feita, for com kavaná, com emuná, com sinceridade, com fé, com originalidade profunda, essa mulher também pode gerar filhos assim. Mas será que as mulheres elas têm a propensão de entrar numa techuvá bem feita? O homem tem mais facilidade de fazer uma techuvá, mas a mulher tem mais profundidade. Um tem mais facilidade de fazer, com menos profundidade, o outro tem mais dificuldade de fazer uma techuvá, que é a mulher. Só que quando a mulher faz uma techuvá, ela faz mesmo, profundamente. O homem já tem essa dificuldade de ser profundo. Inclusive a techuvá para o homem, na visão israelita, é diferente da techuvá da mulher. As aplicações são diferentes. Até a própria metodologia é diferente, embora seja algo individual. Mas Sarai estava prontinha para Abraham. E ele estava com idade já avançada, ele não queria perder mais tempo. Porque Abraham, ele sabia que o homem não poderia viver até os 900 anos, ele tinha mais de 75 anos aqui.
Se o homem pudesse viver até os 900, né, tinha muito tempo pela frente. Mas Abraham já era de uma geração que não vivia mais isso. Depois do Mabul, do dilúvio, Baruch Hashem, 120. Mas ele viveu até 175. 120 é uma média, né? Uma base. Ele tinha em torno dos 85 anos. Parece dele ter Ismael. Exato. Antes de fazer a Brit Milá, né? Que já vem no próximo capítulo, se eu não me engano. Baruch Hashem. Mas Ismael não nasceu primeiro? Sim. 13 anos antes. Esse Ismael é aquele que nós estamos falando? João. Baruch Hashem. Verso 6. E ele, Avram, criou na palavra de Yah, e ele imputou isto para Avram como tzedakah, como justiça. E ele lhe diz, eu sou Yah que te trouxe de Ur dos Haldim, dos caldeus, para dar-te essa terra para ser sua herança. Então aqui já começa. A promessa do Eterno é dar o quê? Herança. Ele está prometendo dar uma herança. Você sabe a diferença de herança com presente? Presente você dá a pessoa, né? Herança não, direito adquirido, né? O presente você dá sem direito algum, você simplesmente dá a herança, o presente, né? Mas a herança não, a herança é direito. E o que te passou a herança, né? Não, tirando aqueles que dá antes, né? Antecipa em vida, né? Geralmente a herança não tem como voltar mais, porque às vezes quem deu herança já faleceu. Mas o presente, muitas das vezes, o presente que você doa, aquele que te deu o presente ainda está vivo. E o presente, ele fica anexado às duas pessoas. Ao que recebeu e ao que deu. E a Torá, ela separa ofertas, maserot e presentes. O presente você fica ligado a tanto o maserot como as terumot, as oferendas, também existe uma ligação, porém você não tem direito algum. Você perde o governo sobre aquilo. E presente, dependendo do presente, você continua tendo governo sobre o presente. Então, existem essas formas aí. Futuramente a gente vai aprender a lidar com oferendas, né? Como que funciona os maserot, as ofertas, os presentes e tudo mais. Baruch Hashem. Então, Avram, aqui no verso 7, ele está recebendo uma promessa do Eterno de uma herança. Uma pergunta que eu posso fazer agora é se essa herança que ela já se cumpriu, ela já foi entregue. Israel entrou 2 vezes na terra prometida. Ela entrou através de Alshua Benum, fez o primeiro templo de Salomão. Entrou a segunda vez, restaurou o templo, que é o segundo templo. Então tem essas 2 entradas. Uma foi por conquista, a outra foi por colonização. Mas a promessa do Eterno é que seria uma herança. E até hoje essa herança não foi entregue. Herança tem como devolver? Voltar para trás? E por que essa herança aqui foi perdida? Se não tem como perder? Herança é herança, acabou. Mas nesse caso aqui a herança foi perdida. Os herdeiros não receberam. Porque se tivesse recebido, o que tinha acontecido? Estavam com eles até hoje. O fato de Israel ter entrado 2 vezes na Terra Prometida, entre aspas, isso significa que eles não receberam a herança. Eles receberam profeticamente. Pisaram na terra, tomaram conta por alguns séculos, mas definitivamente até hoje não. E Israel lá onde é? Estado de Israel, lá não é reino de Israel. A promessa é para reino de Israel com as 12 tribos, né? Não... Aí é reino, com o rei israelita. Aí é rei. E por enquanto é Estado de Israel, é um país. Baruch Hashem. 8. Então ele disse, soberano Yah, como eu saberei que eu a herdarei? E aí? Você já perguntaram isso para o Eterno? Soberano Yah, como eu saberei que eu a herdarei? Como que você vai saber que você vai herdar essa terra? Como? O que te garante isso?
E para quem que é essa herança? Como que você saberá que você receberá essa terra? Você sabe disso? Como? Através da Torá. Essa herança, ela só é recebida mediante a Torá. Quem nega a Torá está rejeitando o quê? A herança. Aí o cidadão lá do cartório chega para ler o testamento. Para você receber essa herança, você tem que cumprir a Torá. Não, mas eu tô na graça, eu não quero não. Eu não vou cumprir essa Torá não. Você já foi lá, é para aquele povo lá de trás. Então você não vai receber a herança. Como que eu sei que eu vou receber a herança? Se eu aceitar o contrato que é a Torá. Se eu rejeitar a Torá, eu rejeito a herança. E qual é a nossa maior herança? Mashiach. 9. E ele disse, toma uma vaca. Olha só a resposta para a pergunta de Abraham. Agora vocês não precisam fazer isso, viu? Olha só a resposta. E ele disse-lhe, toma uma vaca de 3 anos, um animal grande, uma cabra de 3 anos, um animal, né, já médio para pequeno, e um cordeiro de 3 anos, que é um animal menor ainda. Aí depois uma rola, que é um animal bem pequeno, e depois um menor ainda, que é um pombinho jovem. Olha só quantos níveis. Uma vaca, uma cabra, um cordeiro, uma rola e 1, 2, 3, 4. 5 quer dizer o quê? E 3 pontos de ressurreição. 3. Tá vendo aqui, irmãos? A resposta que o Eterno dá, escondida. Aí todo mundo fica de olho na vaca morta, imagina a vaca, poxa, cortou a vaca no meio, abriu no meio. Aí todo mundo fica vendo uma cabra, porque aqui ele teve que cortar no meio. E aqui não tinha nenhum altar para fazer esse sacrifício. Mas e aí, como é que faz? Não tinha altar? Como é que Abraão faz esse tipo de sacrifício? Sem altar? 10. E ele tomou para ele todos esses e os dividiu ao meio. E pôs cada pedaço um ao lado do outro. Mas os pássaros ele não dividiu. E quantas aves desceram sobre os cadáveres, Abrão as afugentou. E quando o sol estava declinando, o sono profundo caiu sobre Abrão, e viu como um horror de grande escuridão que caía sobre ele. E ele disse a Abrão, conheça com certeza que a tua semente serão estrangeiros numa terra que não é deles. E os servirão, e estes os afligirão por 400 anos. Olha a resposta que Abrão recebe. Vai acontecer assim, assim, assim. Tudo já informado previamente. Aí nós temos que voltar agora na Maser Amel Tzadik. Na guerra contra os... Como que foi a guerra dos reis? 5 reis contra 4 reis. Aí os 4 reis, eles venceram os 5. Aí ficaram os 4. Aí desses 4, no finalzinho ainda ficou um que tentou segurar Lot. Que voltava junto, depois que tentou aproveitar da situação e meio que pegou Lot ali como garantia de alguma coisa, né? Porque Abraham estava na parada, né? Isso prefigura o quê? Isso prefigura o futuro de Israel, que Israel ele seria perseguido pelas nações. Porque, na verdade, essa guerra de 4 reis contra 5 reis significa o que acontecia com Israel no futuro. Perseguições. Eles ficariam em terras que não eram deles, seriam escravizados em outras terras. Mas a promessa da herança estava firme. A menor terra do mundo, que é Israel, todas as nações querem. Tem tanta terra no mundo todo, mas todo mundo quer Israel. Se você pegar Israel no mapa, é uma terrinha desse tamanhozinho. É menor do que o Acre, só para vocês terem ideia. É um dos menores estados aqui no Brasil. Aí,
as terras continentais, o povo de Israel seria escravizado nelas. E a terra que é a promessa para eles, que é a menor terra, todo mundo quer tomar conta dela. Todo mundo quer essa terra. Ou seja, ninguém quer que Israel tenha terra alguma, mas o Criador quer. Essa é a diferença. Representa só 3% daquela região. Do Oriente Médio, né? É muito pouco. Muito pouco. Vocês estão vendo a grandeza que é essa herança? Para alguém não querer ela? Agora, o que tem por trás disso tudo? O que está por trás dessa herança, dessa pequena porção de terra? Que todos os países e religiões e grupos e reis querem essa terra. O que tem lá? Porque se a gente for pensar em petróleo, em ouro, em prata, em diamante, em área fértil, lá não tem nada disso. Nada. Deserto. O que interessa alguém ter essa terra? Politicamente, nada. Financeiramente, nada. Espiritualmente, muito. Ou seja, espiritualmente, tudo. Tudo. Baruch Hashem. Onde nós paramos? 14. E também essa nação da qual eles servirão, eu a julgarei. Vocês sabem quais são os juízos de Israel ou do Eterno para o Egito? Vocês têm noção do que seria esse juízo? Como que é? O que já tem declarado sobre o Egito? Bênçãos. Muitas bênçãos. Inclusive, em algumas circunstâncias, o Egito foi até protegido pelo Eterno. Baruch Hashem. Eu a julgarei, e posteriormente devem eles sair com grande abastança. Quando o povo de Israel entrou lá no Egito, através de Yosef, José do Egito, aí depois dos 400 anos, como que eles saíram? Com grande abastança. Muito rico. Foi o que o Eterno falou. Lembra da guerra de Abraham com os reis? Ele separa a 10ª de Melquisedeque. Ali, Abraham já estava pagando aquela 10ª. Aquela riqueza que Abraham separou a 10ª era compatível com a riqueza do povo de Israel que saiu do Egito. Hã? Era pouco? Era muito, não era? A grandeza era tão grande que quando Abraham ele luta com aqueles reis e ele vence, sabe quantos tinham ao lado de Abraham? Quantos? Não, só um. Eliezer. Por quê? Rabino, acelera. Todo mundo olhando pro Rabino, vai. Não, eu estava tão meditando aqui sem adentrar numa ação do nosso pai Abraham, que eu esqueci um pouquinho mais. Eliezer. Quantos que era? O quê? Quantos homens que eram com Abraham? 318. Mas somente quem estava com ele não era 318 homens, é porque a palavra Eliezer na Guimaté é 318. Quem estava com Abraham, o 318, que era Eliezer. Os dois sozinhos venceu toda a guerra. 2 homens. Só que na Gematria hebraica a palavra Eliezer é 318. Então esse nome se intitulava o 318, que era um cara. E por detrás disso também, diz o Midrash que Eliezer aparentemente, eu não vou afirmar, né? Mas aparentemente ele era filho de Nimrod, que também tinha que não era o nome dele, né? Era outro nome. Era outro nome. Que daqui a 3 anos e meio se esqueceram. Aí vocês cobram dele, não de mim. Eu sempre quis falar isso. Agora vocês cobram dele, viu? Eu me livrei hoje. Hoje eu me livrei disso. Ninguém pode me cobrar disso. Tá aprendendo direitinho.
Tá aprendendo. É o Sérgio Gilmar, né? Que agora tá pegando assim a essência, né? Daqui 3 anos e meio. Hoje o Gilmar até apoia, né? Baruch Hashem. E tu irás para teus antepassados em Shalom. Toda rabá. E tu irás para teus antepassados em Shalom. E tu serás sepultado numa cidade de boa. Poxa. Ele pergunta o que seria a herança, já está falando de morte. Olha a notícia. Olha a notícia que Abraham recebe. Até a própria morte já vem sendo noticiada para ele. Imagina, você conversa assim com o Eterno, ele te dá suas promessas e já te fala da sua morte na hora. Ele foi bom, porque ele ia viver muito bem. E boa morte, né? Boa velhice, tô velhice. Ou seja, ele ia morrer tranquilo. Porque uma das coisas que o ser humano mais teme é a morte. É como vai morrer. Na verdade, as pessoas não têm medo da morte em si. Tem medo de como vai morrer. Todo mundo tem medo disso. É o que aterroriza o corpo, o medo da morte é justamente como que você vai morrer. E aqui, Abraão estava tendo uma boa notícia, né? Como que ele ia morrer. Com boa velhice. Uma ótima notícia. Mas, na 4ª geração, eles entrarão aqui novamente. Porque a iniquidade dos amoritas não chegou, contudo, a se completar totalmente. Essa palavra amoritas aqui, ela tem a inicial am. Porque a iniquidade dos povos não chegou a se completar completamente. Porque a iniquidade dos amoritas, ou dos povos, não chegou, contudo, a se completar totalmente. 17. E veio... Até isso tem um objetivo. Tudo tem. Nada é por acaso. Tem uma quantidade até de iniquidade para que as coisas aconteçam. Baruch Hashem. E veio a ocorrer que, quando o sol se pôs e estava escuro, viu um braseiro fumegante e uma candeia ardente que passou entre aqueles cadáveres. No mesmo dia, Yah fez uma aliança com Avra, dizendo: a tua semente eu tenho dado esta terra. Desde o rio Mitzrayim ao grande rio, o rio Eufrates, a terra de Sineim e dos Senezim e dos Cadmonim, e dos Ititim e dos Perizitim e dos Refaim, e dos Amoritas e dos Canaanitim e dos Girgashitim e dos Yevusitim. Ou seja, terra de todos os povos. Aí quando você pega esses nomes aqui, ó, e você traz o significado e a gematria, aí você vai entender que as terras do mundo todo serão Israel. Todos os continentes, todas as terras. Todos serão Israel. E o mais interessante, todos esses povos aqui terão sangue de Abraão. Ou seja, serão herdeiros sanguíneos, genéticos.